Essa semana aí é decisiva, né? Para a Copa do Brasil. Vamos definir amanhã e quinta os semifinalistas, né? Quarta e quinta. E assim, de novo aquela reclamação minha, né? Da galera colocar os jogos todos nos mesmos horários. É foda, é ruim, velho. O cara fica querendo assistir um jogo e não consegue, né? Porque, por exemplo, a gente vai ter já amanhã o Atlético Paranaense contra o Vasco e o Corinthians contra o Juventude. Um é meia hora antes do outro, então dá até pra acompanhar um pouquinho e dá pra pegar a reta final dessa partida, mas, por exemplo, na quinta-feira, Atlético Paranense e Atlético Mineiro e São Paulo é no mesmo horário de Flamengo e Bahia. Por que não coloca horários um pouco diferentes, velho? Coloca um jogo de 8 horas, o outro de 9h45, pra dar pra gente assistir aos dois jogos. Eu queria muito poder acompanhar esses dois embates aqui. Vou ter que escolher um. Eu vou escolher, claro, o Flamengo e Bahia, né? Por conta da nossa programação aqui de acompanhar os times do Nordeste. Mas eu vou ficar ali vendo de relance também o Atlético Mineiro e São Paulo, né? Dois jogos aí em que os visitantes venceram, né? Então levam para casa boas possibilidades. Eu acho que até o São Paulo é um time que tem mais força para bater de frente contra o Atlético, até por conta de que o Atlético nessa temporada demonstra uma fragilidade, né, em alguns momentos, então o São Paulo pode se aproveitar disso. Já o Flamengo contra o Bahia, tanto eu acho até o São Paulo é um time mais, talvez até mais completo, mais confiante do que o Bahia. O Bahia deu uma queda de rendimento muito grande nas últimas rodadas, né, nas últimas semanas, mas eu acho até também que o Flamengo é um time mais consistente e pode controlar melhor o jogo contra a equipe do Bahia. Mas claro que são duelos abertos, certo? O Atlético Paranaense tomou a virada da equipe do Vasco, né? Duas viradas, na verdade, né? Foram dois jogos consecutivos, um na segunda-feira e outro na quinta-feira. Um pelo Campeonato Brasileiro, o outro pela Copa do Brasil. Os dois jogos tiveram o mesmo roteiro. Atlético Paranaense saindo na frente e tomando a virada, né? E até por isso eu acho que o Vasco entra com bem mais, talvez até cancha, sei lá, mas entra mais motivado, talvez, aí pra garantir essa classificação. Eu acho que passa o Vasco aqui. Corinthians e Juventude, eu botei o Juventude como favorito, mas é o seguinte, o Corinthians agora joga em casa, né? E assim, o Juventude, velho, até eu acho que perde um pouco desse favoritismo nessa partida, porque ganhava de 2-0, e aí levando um 2-0, cara, seria muito difícil o Corinthians reverter, muito mais difícil do que um 2-1. E principalmente o Corinthians fazendo esse gol no finalzinho, o que dá uma revigorada no time, aumenta o nível de confiança da equipe do Corinthians para esse jogo de volta, empolga a torcida e tudo mais, e o time vai entrar bem mais motivado para esse jogo. Então acho que o favorito nesse jogo aí, Corinthians, tá? Para ir para a Copa do Brasil. Enfim, é isso. Jogos amanhã, né, nessa quarta-feira e na quinta-feira aí para definir os semifinalistas. Na live de sexta estaremos aqui para falar sobre os semifinalistas aí da Copa do Brasil.